Começa agora o MoveCast, o podcast feito pela MovePay, com atualidades, dicas, curiosidades e informações práticas que movimentam a sua vida. Um oferecimento MovePay, inclusão social e harmonia financeira. O acesso à informação é um direito garantido em todos os países democráticos. A mais antiga constituição que trata dessa lei é a da Suécia e foi feita em 1766. Aqui no Brasil, também conquistamos esse valor democrático em 1948, seguindo uma série de conceitos e diretrizes fixados na Lei Modelo de Acesso à Informação para países das Américas. Outro direito fundamental e ainda mais antigo é a liberdade de expressão, uma conquista tão importante que está entre os pilares dos direitos humanos. Esses dois direitos, porém, embora convergentes entre si, quase sempre viveram numa trincheira. Há séculos, existem aqueles que acreditam que podem falar ou escrever o que bem quiserem sem sofrer consequências. Pessoas, empresas ou grupos, até mesmo entre os profissionais da comunicação, se apoderaram do artigo 5º da Constituição como escudo para difundir desinformação e fake news, ou notícias falsas. Antes do advento da internet, esse dilema estava restrito ao chamado quarto poder, a imprensa profissional. Jornais, rádio e TVs detinham o monopólio da notícia e nadavam de braçada nas águas turbulentas dos fatos e das versões. Mas agora, em especial com a força das redes sociais, o problema é muito maior e ainda mais perigoso. A tentativa de legislar, criar contenções regulatórias ou simplesmente usar o sistema judiciário para conter essa disseminação se tornam polêmica, porque acabam por flertar com a censura. Por isso, linchamento virtual, cancelamento, desmoralização de imagem, calúnia e injúria e difamação em massa se tornaram ferramenta nas mãos de pessoas mal intencionadas que destroem em poucos minutos a reputação de pessoas, empresas e instituições. Como lidar com essa inconveniência? Como decidir os limites entre o direito de expressão e a censura? Que prejuízos nos causam e o que podemos fazer para começar a resolver esse problema? Para abordar esse tema, nós convidamos 3 profissionais da área. São comunicadores com experiência, jornalistas de variadas matizes e de 3 lugares diferentes do Brasil, que aceitaram o convite para participar dessa edição do MoveCast em forma de roda de bate-papo. Você vai conhecer cada um deles à medida em que nós formos colocando em pauta o assunto. Esperamos que nossa abordagem lhe ajude a refletir mais sobre o tema claramente, de modo a formar opiniões cada vez mais maduras e conscientes, como permite a nossa democracia. Da redação da MovePay, eu sou Luiz Azevedo e está no ar o MoveCast Vida e Movimento, o podcast de conteúdo prático para o seu dia a dia. Pela informação confiável e de qualidade, está no ar o MoveCast especial com o tema Fake News e Desinformação. Como lidar com essa inconveniência? Bom, eu vou começar com a Luciana Couto. Luciana é comunicóloga, jornalista de rádio e TV, moradora de Aracaju, Sergipe. Ela aceitou o convite para essa nossa roda de bate-papo. Luciana, desde já, muito obrigado em nome de toda a equipe da MovePay pelo seu tempo, pela sua colaboração, pela sua contribuição nessa roda de hoje, que trata de um tema muito sério. Vamos lá, logo de cara eu vou perguntar para você, como identificar uma fake news? Gente, é muito bacana a gente perceber que tudo aquilo que a gente recebe é necessário que a gente leia até o final. Qual é hoje o hábito das pessoas? Ler apenas as primeiras linhas de cada notícia que recebe. E isso se transforma em um grande vilão. E aí chegam as fake news a se propagar de uma maneira muito rápida. O que eu diria para você seria fazer o quê? Observar
se essa notícia que você recebeu, ela é verdade ou mentira, lendo ela, lendo até o final. Procure a coerência. Fuja de uma notícia que tem muito apelo emocional forte, posicionamentos muito radicais, extremista. Desconfie esse tipo de notícia. Leia até o final, veja se há coerência. Coerência com os fatos, coerência com aquilo que você já ouviu, que você já acompanhou. Achei excelente essa tática que você disse. Um problema quanto a isso, Luciana, é que recebemos toneladas de informações o dia todo. E a tendência é que as pessoas não se deem ao trabalho de ler cada notícia até o final e ainda fazer uma avaliação do que leu. Qual é a sua dica para ajudar nisso? A primeira dica: coloque algumas linhas dessa notícia no Google. O Google é uma ferramenta importante para que a gente consiga verificar se de fato essa notícia ela é verdadeira ou falsa. Porque quando você coloca lá no Google, o Google ele tem um banco de dados gigantesco. E aí você vai perceber que através daquelas pequenas linhas você vai conseguir ver diversas notícias. E aí você vai fazer uma comparação. Com essa comparação, você vai perceber se de fato essa notícia ela é verdadeira ou ela é falsa. Agora eu vou chamar aqui para a nossa roda de bate-papo o Alexandre Teixeira. Ele é morador do Rio de Janeiro, jornalista atuante no rádio com muitos anos de estrada no assunto. Alexandre, que bom que você veio. Obrigado por receber e aceitar o nosso convite. Grato desde já pela sua participação. Eu que agradeço, meu amigo Luiz Azevedo, por esse convite, da gente tentar esclarecer alguns pontos que são importantes, como você já disse, especialmente nessa época, no ano em que a gente está vivendo aí, ano eleitoral, onde se é difundido muitas notícias falsas, muitos achismos, coisas que realmente só vêm para desconstruir, para atrapalhar o progresso da sociedade. Então, eu que agradeço aí o seu convite, um abraço para você, para os nossos amigos que estão também participando dessa roda aqui de nossa conversa. Alexandre, uma pergunta filosófica e provocativa para você. A mentira é mais poderosa do que a verdade? Se a gente for começar aqui pelo campo filosófico, a gente pode dizer que a mentira não existe. Por quê? Como assim? Se é mentira, não existe. Aquilo não é verdade. Só existe a verdade. Então, o que existe quando as pessoas mentem é, na verdade, uma projeção daquilo que não é. Bom, mas a gente não está falando de questões filosóficas, vamos falar da nossa realidade, para a gente não se demorar nisso. Se a mentira tem mais poder que a verdade, o poder de influência, esse sim, o poder de influência da mentira é maior do que o poder de influência da verdade. Assim eu vejo, assim eu penso. Você vê que o mal exerce o maior poder de influência sobre o bem do que o bem exerce poder de influência sobre o mal. Para você fazer aquilo que é errado, para fazer aquilo que não é honesto, é algo natural, mais fácil, não te exige esforço nenhum. Se descumprir a lei é uma coisa muito mais natural do que você cumprir todas as leis, inclusive. Podemos citar alguns exemplos. A lei de trânsito, por exemplo. É fácil você descumprir a lei de trânsito. Tem leis que você sabe que são esdrúxulas, que você fala, não faz o menor sentido eu trafegar aqui nessa rodovia com essa velocidade, porque você não vê ali nenhum perigo. Mas por que então que tem que trafegar? Não sei. Pode ser a indústria da multa, alguém tem intenção realmente que você ultrapasse aquela velocidade para fazer arrecadação, para multar o cidadão, o condutor. Enfim, a grosso modo, o que eu posso te dizer é que o poder da influência da mentira sobre a verdade é bem maior. As pessoas têm a tendência, a facilidade de acreditar mais na mentira, porque a mentira é mais romantizada. A verdade dói. Por quê? Porque a verdade confronta o seu momento de tranquilidade, seu momento de paz, a sua zona de conforto. A verdade traz luz sobre aquilo que você não gostaria de estar vendo, de olhar. Então ela acende uma luz sobre aquilo. Enquanto que a mentira não. A mentira ela afaga e cria dentro do imaginário das pessoas uma percepção do irreal. Então as pessoas preferem viver, o ser humano prefere viver dentro de um pensamento que vai lhe ser confortável, dentro daquilo que ela crê, daquilo que ela pensa, daquilo que ela quer, na verdade. Então ela tem mais facilidade de acreditar em mentiras.
Então, Alexandre, eu acho que você foi direto ao ponto e até concordo plenamente, mas aquela dualidade, né? Ninguém gosta de ser enganado, pelo menos conscientemente. Qualquer um fica muito mal, muito chateado quando sabe que o outro está mentindo. Com a sua experiência como influenciador, como comunicador, por que vivemos nesses dois mundos? As pessoas vivem, na verdade, uma mentira. As pessoas criam personagens. Já que a gente está falando de internet, fake news, você vê nas redes sociais. Nem tudo que você vê, aliás, 99% daquilo que você vê, de todos os sorrisos, de todas as alegrias, as felicidades que você vê nas redes sociais, são verdades. A maioria é mentira, quase 100% é uma mentira. É um personagem que se cria, que a pessoa posta e tal, que está feliz. Inclusive a rede social, ela deu palco a você ser o que você quiser. Você pode ser especialista, você pode ser doutor, você pode ter todas as opiniões do mundo, você pode debater com doutores, com filósofos. Você, atrás de uma tela de computador ou com um celular na mão, você passa a ser realmente o expert de qualquer coisa. Dá uma googada lá e vai lá e emite sua opinião, sem nenhum aprofundamento daquilo que você está falando. Ou seja, a rede social é uma grande mentira e as pessoas estão todas conectadas nelas, né? Acho que a gente vai falar nisso aí mais à frente. As pessoas preferem viver a mentira. As pessoas criam uma mentira para se mostrar para o mundo, para viver aquilo que elas pensam, imaginam, que gostariam, né, que fosse. Então, a minha opinião sobre isso é realmente que esse poder da mentira exerce grande força sobre tudo na vida das pessoas. E completando agora a nossa roda, vou chamar aqui para o papo o Elias Teixeira. Ele também é jornalista de rádio e TV, com larga experiência na comunicação e é morador de São Paulo. Meu amigo, muito bem-vindo, muito obrigado pela sua colaboração, aceitando esse convite para participar aqui do Movecast. Olá, Luiz Azevedo, obrigado, meu amigo, pelo convite para participar com você nesse podcast e falando sobre esse tema, não é? Ainda muito turbulento nos últimos anos. O que você achou da filosofada que eu e o Alexandre demos aqui agora sobre quem tem mais poder, a mentira ou a verdade? Bem, Luiz, essa pergunta que você faz, eu preciso responder com duas perguntas. O que é a verdade? O que é a mentira? Eu vejo que existe a mentira que é construída. Certamente essa mentira é construída por alguém que quer tirar algum proveito dela. Geralmente é isso. Ou seja, a mentira acaba sendo um elemento que satisfaz a interesses pessoais, ou ideológicos, ou políticos, de algum modo. E a mentira vem sempre de maneira agradável, né? Acaba massageando o ego de alguns, fazendo promessas, de algum modo diz o que todos querem ouvir, né? Ela chega de maneira simpática, com toda aquela forma de conquistar, não é? Então, qual seria a necessidade de alguém mentir, se não para se proteger de alguma coisa que contrapõe suas atitudes ou conseguir alguma coisa que satisfaça seus interesses? E a mentira acaba ganhando força, né? Ela acaba ganhando força exatamente onde se cria um ambiente em que todos participam da mesma mesa, né? Estão todos comendo da mesma comida, compartilhando as mesmas benesses. Como dizem, uma mão lava a outra, né? Aí outros dizem, olha, você não viu nada, hein? Não viu nada, não fale nada que eu divido com você. E aquela coisa que a gente ouve sempre por aí, né? Compartilham o benefício que essa mentira tenha trazido. Interessante isso que você falou. Quer dizer, a mentira é uma ferramenta que pode ser usada com maior ou menor potência, mas dependendo do interesse do indivíduo ou do grupo. É aí que ela se fortalece. E o fortalecimento da mentira acontece exatamente nesse contexto, né? Eu penso que a mentira precisa de cúmplices. A mentira sempre precisou de cúmplices para se fortalecer. Ou alguém se torna cúmplice da mentira pela oferta de vantagens, não é? Ou por ameaças também, por ameaças, né? Se você contar a verdade, sabe o que vai acontecer, né? Então, Luiz, por outro lado, na questão da verdade, né? Eu vejo que a verdade não precisa de máscaras. A verdade não tem outro compromisso senão com a própria verdade. Ainda que nesse campo, né, onde a mentira domina, arrisque a própria vida. Quem está do lado da verdade se sente um estranho no ninho quando
respeita os valores, os princípios da verdade, das qualidades de caráter. Então, a mentira é criada a partir de um interesse, mas poderia ser contida, né? No final das contas, aquilo que o sujeito aceita como verdade ou mentira tem a ver com caráter, concorda? Sim, a questão de caráter, eu penso, né? Ela conta tanto para quem mente e para quem fala a verdade também. Ou seja, a mentira ou a verdade é apenas a manifestação daquilo que cada indivíduo alimenta em si mesmo. Tem a ver com seus desejos, com as suas aspirações, né? Com as suas vontades. Então, quando a gente fala no caso do compartilhamento de notícia falsa, a gente não pode ignorar quem foi que produziu essa notícia falsa, com que interesse, quem produziu, a quem pretende afetar. Porque desde que o mundo é mundo, nós sempre lidamos com antagonismo. A gente sempre lidou, né, desde o começo. Antes demorava mais, era um boato que passava de boca a boca, né? As lendas urbanas, tudo isso tinha um propósito. Agora, o que me preocupa nesse caso não é a mentira e a verdade. Elas sempre existiram. O que preocupa, Luiz, é quando querem tornar a verdade mentira e a mentira verdade. Todos nós sabemos que as pessoas têm liberdade de pensamento, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que cada homem nasce livre, iguais em dignidade e direitos. Todos têm direito à liberdade de pensamento, expressão, né? Liberdade de religião. A Declaração Universal dos Direitos Humanos deixa isso muito claro. A liberdade de pensamento, opinião e expressão também. Todos têm a liberdade. E isso aconteceu em todos os tempos. Nas portas dos botequins, nas vilas, nas filas dos bancos, dentro dos ônibus. Tem sempre alguém que puxa uma conversa e traz alguma informação, né? Expressando aí o seu pensamento. Nada demais na expressão do pensamento e da opinião. Agora, com a chegada da internet, que deu a oportunidade dessas vozes se manifestarem de maneira mais ampla, elas se manifestam não mais com o vizinho, né? O que pensam e o que falam é compartilhado nas redes sociais e isso certamente alcança muito mais pessoas. A Luciana já entrou aqui no papo, começando com dicas super simples, mas muito poderosas para que a pessoa identifique uma mentira usando o Google. Se tudo terminasse aí, o problema seria mais simples de resolver. Mas você e Alexandre mencionaram as bolhas das redes sociais. E aí é que o negócio complica. Porque todo mundo que se expõe, sendo um jornalista como nós ou não, corre o risco porque a internet virou uma trincheira de guerra virtual. Isso é um caso sério, né, Elias? Eu não vejo problema algum o cidadão comum dizer o que pensa. Eu vejo problema quando os cidadãos são cancelados por expor suas opiniões. Opinião não é fake news. Opinião vem da liberdade de pensamento. Isso não é fake news. Quando alguém dá uma opinião na internet, isso não é fake news, não é? Eu vejo dessa maneira, Luiz, porque as pessoas têm esse direito de falar, de se manifestar. Não ofender, não com ofensas, porque se ofender a honra de alguém, a dignidade de alguém, né, existem os meios para aquelas pessoas que se sentirem ofendidas buscarem seus direitos, porque existe jurisprudência para isso. Nós vivemos num país democrático com todas as suas estruturas funcionando. As leis funcionam, existem leis, existe jurisprudência para punir aquelas pessoas que ofendem a honra e a moral de outras. Então, nesse ponto aí, tá tudo bem. Se alguém se sentiu ofendido ou ofendeu, alguém vai pagar por isso. Já faz tempo que a internet deixou de ser aquela ingênua área onde as briguinhas e ofensas eram motivo de debate. O debate é até saudável, como você falou. Nosso grave momento agora é a fake news e a desinformação. Você disse, Elias, que opinião não é fake news, é um direito. Mas então, como surge a fake news? Opinião não é fake news. Fake news não nasce no seio da sociedade, não. Fake news não nasce da Dona Maria, do seu João. Fake news não nasce daquela pessoa que também está comprometida com o seu trabalho, que trabalha para pagar seus impostos, para ganhar a vida. Não é daquele pai de aluno que tem o filho na escola. Fake news não surge deles.
São os trabalhadores, são as pessoas que constroem essa nação. Fake news, ela nasce de uma engenharia, e essa engenharia que tem o interesse de causar desinformação, aproveitando muitas vezes da falta de conhecimento das pessoas que compartilham essas notícias falsas. Muita gente compartilha notícia falsa porque acredita nela. E às vezes essa notícia falsa, ela vem numa embalagem bonita, não é? Senão as pessoas não olhariam e não compartilhariam isso. É porque de algum modo tocou, né, o coração dessas pessoas, tocou o pensamento delas, e muitas vezes algumas notícias se coadunam com os interesses e as opiniões dessas pessoas. E por não conhecerem a fonte, acabam compartilhando notícias falsas. Agora, as notícias falsas não surgem dessas pessoas, surgem dessa engenharia, e tem que saber quem é que está por trás disso e quais os interesses escusos que há por trás dessas notícias falsas. Eu vou puxar agora para um terreno que muita gente debate quando o assunto é fake news e desinformação. Em quem confiar? Na imprensa profissional ou nas livres opiniões da internet? Quem começa aí a falar? Luciana. Essa aí é uma questão que a gente precisa estar bem atento nos dias atuais. Porque os grupos de comunicação que a gente percebe hoje, eles se arriscam e, devido às questões políticas e econômicas, acabam se enviesando por um lado que não se pode dizer ser 100% verdade, porque existem outras questões por trás dessa notícia. E aí ficou ainda mais complicado, no meu ponto de vista, de acreditar em certas informações. E é por isso que há a necessidade de uma sociedade que se questione mais, que faça mais perguntas e não simplesmente acredite no que ouve ou no que vê à primeira vista. Como você faz, Luciana, para lidar com essa tendência editorial sem afetar a sua opinião e o seu trabalho como jornalista? Me desvinculei de 2 veículos de comunicação que existia uma linha editorial que não condizia com o que eu acreditava ou aquilo que eu defendia. Então, eu preferi me afastar. Para quê? Para que não fosse de encontro aos meus princípios e os meus valores. Mas você, como profissional, tem mais experiência, tem um olhar treinado para perceber as entrelinhas de uma empresa de notícia e quando ela é tendenciosa no seu editorial. Como é que o nosso ouvinte, que não tem essa expertise que nós temos, que não é da área, pode fazer isso? É necessário que haja uma autoconsciência. É preciso que haja isso de cada cidadão, que cada cidadão se comprometa com a verdade, aquilo que de fato ele acredita ser verdade. E esse comprometimento, ele vem a partir do momento que eu começo a checar cada tipo de informação que chega até mim, verificar datas, estar atento aos detalhes dessa notícia, dessa informação. Hoje a gente consegue ver milhares de recursos de computação gráfica que estão aí para manipular e impor essa manipulação como verdade. Então, até que ponto essa sociedade pode ter o compromisso de transmitir e de multiplicar de fato uma mensagem que seja verdadeira? É preciso estar atento, verificar os detalhes dessa informação. Dá um exemplo prático aí para nós do que o nosso ouvinte pode fazer para checar a confiabilidade de uma informação? Quando uma notícia é muito antiga e você recebe ela hoje como sendo atual, verifique a data dessa notícia, veja os detalhes, não leia apenas o título ou o primeiro parágrafo. Leia a matéria toda, veja se existe uma coerência nessa informação. É bem verdade que a velocidade da informação que chega até nós hoje em dia é absurda. É uma tonelada mesmo de informação que às vezes nem foi apurada, é uma mera opinião e ali é compartilhada e é viralizada nas redes sociais. Então é preciso que a gente
esteja muito atento a cada detalhe. Além disso, a gente pode verificar também a questão da inteligência artificial, que é mais um item aí a se colocar na balança e a gente perceber o quanto isso pode ser prejudicial à sociedade. Aí você pode perceber assim, mas o jovem hoje está mais atento, o jovem hoje está com o celular na mão o tempo inteiro, está recebendo muitas informações e de fato eles estão. E será que esses jovens, eles estão sabendo lidar com esse tipo de informação que chega até eles? Se pergunte aí. Faça uma pesquisa entre 10 jovens que você conhece. Como você lida com as informações que chegam até você? Você lê o título, lê o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo e já compartilha aquilo como verdade. Será que esse jovem, ele tem o hábito, ele tem a preocupação em checar essa informação? Não só o jovem, mas as pessoas com mais idade também, as pessoas que estão ali na faixa entre os 35 e 50 anos. Será que essas pessoas têm o hábito de checar a informação, verificar no Google, verificar a coerência dessa informação, para realmente saber se é uma informação que de fato procede ou se é uma fake news? E aí, Luciana, entra aquela questão que o Elias pontuou muito bem lá atrás, né? O caráter de cada um na filtragem, a responsabilização. É aí que eu enfatizo o poder da autorresponsabilidade de cada cidadão. Nós precisamos ter essa autorresponsabilidade, porque a partir do momento que eu compartilho uma informação que não procede, a culpa também vai ser minha. Alexandre, e aí? Imprensa profissional ou livre expressão na internet? Em quem o ouvinte pode confiar mais? Olha, Luiz Azevedo, essa realmente é uma pergunta que requer muito cuidado, né? A gente requer aí um olhar muito especial sobre essa questão, né? Imprensa profissional versus rede social, quem que a gente pode confiar? Eu sei que é intitulado assim, Luiz, mas me permita, eu não vou dizer imprensa profissional, tá? Eu vou dizer imprensa tradicional, porque a rede social tem muito jornalista profissional, muitos. Muitos jornalistas que são profissionais, então se ele é um jornalista profissional e está na rede social, então lá também eu acredito que seja também lá uma imprensa profissional. Então vamos falar da imprensa tradicional e a rede social. A rede social, cara, é algo maravilhoso, é algo libertador. Tentam de alguma maneira demonizar a rede social. Há uma campanha que é feita massivamente sobre as redes sociais a fim de desacreditá-la, porque principalmente depois que o nosso presidente, o Jair Bolsonaro, ganhou a eleição só fazendo live na rede social. Não tinha tempo de TV, então a rede social tem uma força muito grande. Até hoje ele tem as lives de quinta-feira lá, ele usa a rede social e não tem como você dizer que a rede social é uma grande propagadora de fake news, apenas ela, e dizer que a imprensa profissional são os guardiões, por assim dizer, da verdadeira notícia. Que é isso? Eu acho isso uma pretensão que já não cabe mais no século XXI. Hoje nós temos acesso à informação de forma rápida e inatura. Por quê? Quando você tem um celular na mão, você é o repórter. Quando você tem um celular com a câmera, você filma e você posta na internet, você posta o material bruto, o material in natura, sem edição, sem nenhuma técnica, sem nenhum profissional de edição ter feito algum tipo de corte, porque não quer que aquilo vá ao público, vá ao conhecimento do público. Então ali é o que é. Então quando eu coloco uma notícia bruta, um material bruto na internet, como é que eu vou dizer que aquilo é fake news? O que acontece com a imprensa tradicional, chamada de imprensa profissional, é exatamente o contrário, que o jornalista, alguns, claro, obviamente, né, salvo as exceções, claro, sempre, né, nada é absolutamente 100%. Tem alguns profissionais realmente que são respeitáveis e profissionais de verdade. Mas então, o que a maioria faz? A maioria, cara, dá a sua impressão sobre o fato. Só que a impressão que a gente tem é algo nosso, é particular. Não é para dizer que aquilo ali é verdade. Então o jornalista, né, chamado jornalista profissional, porque está num canal de televisão renomado,
como o outro da internet não está, então não é chamado jornalista profissional. Mas voltando aqui, ele acaba dando a opinião dele, omitindo a opinião dele, ao invés de se ater aos fatos. Fato é, aconteceu isso, aquilo e aquilo outro. Não precisa ter nenhum reforço da sua imaginação para causar na mente das pessoas, para fazer com que as pessoas tenham, sejam condicionadas ao seu pensamento, ao seu ponto de vista, os chamados formadores de opinião. Então os caras querem formar opinião, cara, esquece isso. Opinião todo mundo tem. Agora, é óbvio que tem pessoas que têm lá a sua dificuldade cognitiva de entender alguma coisa e requer aí alguém que possa esclarecer de uma maneira inteligente, honesta, o fato ocorrido. Isso é verdade. Daí surgem os fake news. Então, esse foi o alerta do Elias, Dependendo do caráter de quem postou um fato, a informação pode ter cara de notícia verdadeira, ter cheiro de notícia verdadeira, mas ser, na verdade, uma versão do interesse de quem postou. Aí você precisa ter cuidado e, já que você não consegue ter uma opinião sobre aquilo que você está vendo, seus olhos estão vendo, seu ouvido está ouvindo, aí você tem que ver várias opiniões, ouvir várias opiniões de vários profissionais. Aí você vai dizer, realmente, eu não tinha pensado assim. Esse aqui falou uma coisa que eu também não tinha pensado. Aí você vai ter que tirar o seu juízo disso daí. Mas, Alexandre, ainda persiste o dilema. Na cabeça de quem nos ouve agora e não tem a experiência que nós temos como jornalistas, há de se fazer um filtro. Na hora de formar uma opinião própria, em quem ela pode confiar? Confia no seu juízo, naquilo que você julga, naquilo que você percebe, naquilo que você vê de provas concretas. Porque tanto a rede social quanto a imprensa chamada profissional difundem fake news, notícias falsas. Até porque existe aí uma necessidade, inclusive, da imprensa tradicional, porque tem grupos, aí já entra uma questão de financeira, comercial. Se você está ferindo algum grupo de comunicação, você realmente vai ter que fazer algo para ajudar aquele grupo a sobressair numa crise financeira, uma crise empresarial. E é isso, tudo gira em torno da política. Se determinado político ou determinada empresa está fazendo mal à minha emissora, eu vou bater nela. Isso é muito usado em jornalecos de interior e até hoje alguns ainda existem, batem no prefeito, para o prefeito chamar para conversa, para trazer para o lado dele, para dar lá uma migalha, uma benesse, alguma assessoria, alguma coisa, para o jornal parar de falar mal do prefeito. Isso em longa escala chega à presidência. Quando você pega uma TV grande, uma Rede Globo, uma Rede Bandeirante, uma Rede Record, eles vão falar mal lá do presidente, vou bater no presidente porque o presidente não está colocando verba aqui na minha empresa. Então vamos destruir ele, vamos fazer campanha contra o cara. E é isso que acontece, é isso que a gente tem visto acontecer. Elias, vamos lá, e você? Você vê como um embate essa guerra de versões entre mídia profissional ou tradicional, como disse o Alexandre, ou você vê algo de mais positivo aí para nós, sociedade? Bem, Luiz, a imprensa profissional, também está na rede social. E grande parte das notícias compartilhadas e comentadas na rede social tem origem na imprensa profissional. E há até mesmo jornalistas profissionais que têm seus perfis na rede social e, na maioria dos casos, são esses profissionais que geram as notícias com base em suas fontes. O jornalista profissional, a imprensa profissional, sempre dominou esse cenário e é essa imprensa profissional que acaba rechaçando e desacreditando aqueles que se contrapõem aos seus métodos. Por exemplo, se for uma notícia disfarçada de opinião ou ideologia, vai ter sempre alguém mais observador que vai conseguir entender isso e contrapor aquilo que o jornalista disse e publicou na rede social. O que é muito comum hoje é a gente observar que existe uma população consumidora de informação que não é mais aquela população consumidora passiva. Hoje, a internet, os meios de comunicação se ampliaram muito e hoje todos os meios de comunicação são acessíveis às pessoas. E isso é importante para aumentar ainda mais o conhecimento, ampliar ainda mais o debate, e isso é importante, isso é positivo numa sociedade democrática. Não temos mais aquela população que consumia as notícias e ficavam quietinhas. A gente lembra no passado, alguns veteranos do rádio diziam: as pessoas só acreditavam na notícia
quando dava no Repórter Esso. Dava no Repórter Esso, as pessoas acreditavam, porque dizia testemunha ocular da história. Nem precisa voltar tanto tempo assim, né, Elias? Na era do rádio. Ainda hoje, tem pessoas que aceitam como verdade uma informação só porque saiu na grande mídia. Se a fonte tem uma fama de ser grande, a pessoa já parte do princípio que aquela versão é a verdade. Então veja, hoje em dia não existe mais aquele detentor da informação. O que é muito comum hoje é a gente observar que existe essa população que participa ativamente, que pensa, que tem um olhar mais crítico da situação. Então, essa população interage principalmente quando o jornalista profissional não esclarece todos os detalhes que uma notícia requer que seja detalhada. Quem é responsável por dar credibilidade a um veículo de comunicação é a própria maneira de seus editores trabalharem com essas notícias e entregar à população essa notícia. Então, Luiz, não sei se você já percebeu, né? Às vezes colocam manchetes, algumas manchetes e chamadas de jornais, muitas vezes cheias de ativismo político ou ideológico, sempre tem um mas, aí diz assim... Vamos supor aqui, né? O Elias doou uma cesta básica para uma família carente, mas negou esmola a um morador de rua. Então, existe sempre alguma coisa para desqualificar, para despromover alguém, sem saber as reais razões, os reais motivos. Por que alguém deu uma cesta básica para uma família e negou a esmola para o morador de rua? Alguém perguntou o que aconteceu, o que foi, como foi? Não, a manchete é decisiva e decreta. Então isso é muito perigoso no momento que nós estamos vivendo hoje, né? O porquê precisa ser restaurado e resgatado na lide da notícia, né? Hoje já não se pergunta mais o porquê, fala-se o quê. E às vezes cheio de opiniões, né? Deixa eu interromper você só um pouquinho, Elias, rapidinho, só para explicar ao ouvinte essa expressão que você usou, lead. Tem uma pirâmide que orienta o trabalho de reportagem do jornalista e essa pirâmide tem que responder 5 perguntas básicas. Isso que é a lead. Quem, quando, onde, como e por quê. E a ética jornalista, cada profissional tem a sua ética, né? É que a narrativa responda todas essas perguntas da pirâmide, se aproximando o mais perto possível dos fatos. E que quando o jornalista estiver dando uma versão do ocorrido, que ele deixe claro que aquela é uma opinião dele ou da mídia que ele trabalha, só para ficar mais fácil a compreensão. Então é muito comum a gente observar que as pessoas estão prestando atenção nisso. Essa população interage, ela quer saber mais, ela quer detalhes e questiona também. Então quem é responsável por dar credibilidade a um veículo de comunicação é a própria maneira de seus editores trabalharem com essas notícias e entregar à população. Então, quando o jornalismo entra na seara do ativismo político, da ideologia, vai haver sempre alguém para contrapor. Porque saiu do campo da notícia, saiu do fato. Uma análise do jornalista não é a verdade do fato. Uma opinião que o jornalista dá está alinhado com o pensamento dele, com a forma com que ele vê as coisas. Isso é errado? Não. Mas às vezes a sua ideologia está impregnada, né, de ideologia política, coisas que interferem na moral das pessoas em grande escala, né? Porque opinião todo mundo tem, opinião todos têm. E eu penso que isso mexe com a credibilidade do veículo de comunicação. O que, o quem, como, quando, onde, por quê, é uma diretriz para a construção de um texto jornalístico. Então, é isso que dá isenção a uma notícia. E isso certamente vai trazer a notícia como ela é, sem opinião, sem ideologia, sem ativismo. É isso que dá isenção a uma notícia. Essa dinâmica, Elias, tem afetado até os grandes canais que sempre tiveram fama de isentos. Parece que se perdeu esse bom senso da pirâmide, né? Isso só aumenta o problema das fake news e da desinformação. Luiz, eu ouvi um famoso jornalista dizer que jornalismo é oposição, o resto é propaganda. Com todo o respeito que eu tenho a quem pensa assim, inclusive a esse jornalista, eu tenho todo respeito. Mas o fato de dizer que jornalismo é oposição já o coloca em uma posição. O jornalismo precisa ter compromisso com a verdade dos fatos, apenas isso. Não tem que ser
nem oposição, nem situação. É ater-se aos fatos e buscar a verdade. Hoje só se fala o quê. Geralmente se fala o quê só na notícia. E esse o quê tem mais de opinião do que a coisa da qual se fala. Então, o porquê seria uma maneira de esclarecer, ir a fundo na investigação do fato, e a gente não consegue mais ver isso nas matérias. Os combustíveis aumentaram novamente. Por quê? O arroz e o feijão estão mais caros. Por quê? A informação correta pode não resolver o problema em si, mas pode libertar as pessoas da manipulação, das fake news. É o esclarecimento que vai levar as pessoas a se libertarem disso. Tanto a imprensa profissional quanto a rede social é feita por pessoas que pensam. E cada pessoa sempre coloca um pouco de si em suas atividades. E isso é natural, isso é liberdade. E nós não podemos nos furtar a isso, a esse direito. Todos nós temos esse direito e eu acho que todos nós precisamos observar o que acontece à nossa volta, ao nosso redor, olhar as notícias, observar as fontes, quem está falando o quê, por quê, a partir de quando isso, e essa investigação o consumidor da notícia deve fazer hoje. Isso é muito importante. No próximo bloco nós continuamos a conversar com o Alexandre, a Luciana e o Elias, entrando na solução do problema. Afinal, qual é o caminho para eliminar ou pelo menos amenizar os males que as fake news e a desinformação causam na nossa vida? Não saia daí, voltamos já! A MovePay é a novidade do mercado que já nasceu com o ideal: movimentar a inclusão social e financeira de quem mais precisa. Desenvolvemos soluções simples, seguras e 100% digitais. Nossos clientes desejam mais por menos. Por isso, entregamos o que é essencial: preço baixo, alta qualidade e acesso a serviços financeiros que facilitam o dia a dia. Mais agilidade e menos burocracia. Novas formas de pagamento com tecnologia na palma da sua mão. Movimentamos soluções pensadas para melhorar o seu dia a dia. Baixe o app Meu Move na Google Play e na Apple Store e comece hoje mesmo uma nova experiência financeira. MovePay, tudo para fazer você feliz. O assunto fake news e desinformação é um debate tão barulhento nas mídias que pouco se fala do mais importante: a solução do problema. A formação de um cidadão consciente de seus direitos e deveres começa na infância, com o incentivo à leitura e o gosto pelo conhecimento. A interpretação de texto e de acontecimentos passa necessariamente pela educação, coisa que sabemos bem é uma deficiência no Brasil, principalmente no ensino fundamental. Por isso, a minha próxima questão aqui na nossa roda de bate-papo é a seguinte: na opinião de vocês, leitura, conhecimento, investimento em educação e cidadania, essa é a saída para o problema das fake news? Quem quer começar? Luciana. Achei perfeita essa colocação que você fez em relação a incentivo à leitura. Isso funciona? Eu posso assegurar que sim, certamente essa cultura de leitura, ela precisa ser mais intensificada na nossa nação brasileira. Infelizmente, a gente ouve muito, né? O brasileiro não tem a cultura de ler livros. Isso é fato na nossa nação. E isso tem intensificado ainda mais durante a pandemia. As pessoas ficaram muito tempo no online e se distanciaram cada vez mais da leitura de livros, de jornais, de revistas. Tudo foi muito para o online. É a busca, né, por informações rápidas, rasas, sem um aprofundamento maior, com detalhes, com contar histórias mais profundas. Isso a gente consegue ter na leitura de bons livros, boas matérias, boas revistas que nos dão um respaldo para um debate, para maior conhecimento e questionamentos, né? Ver a coerência de tudo aquilo que chega até nós. E existe sim outras formas, né, de conhecimento aqui no online para que as pessoas não tenham a desculpa de dizer: não, é porque eu não consigo ler, eu tenho dificuldade em pegar um livro e ler, tá? Então, acabou a desculpa, porque nós temos aí as outras formas, como
audiobooks, os livros transformados em áudio, que dão acesso aí a informações profundas, informações seguras, que você vai conseguir sim ter mais autoridade quando for tratar de certos assuntos, principalmente relacionados a esse tipo de notícia falsa. Além disso, tem os podcasts, os vídeos no YouTube, que você vai analisar e ver qual a linha que você mais se identifica. E essa cultura, eu diria, ela deve começar na base, né? Começar lá na infância, para que as crianças, para que os adolescentes e os jovens consigam lidar com esse tipo de informação. Ter uma opinião forte, ter um conhecimento mais ajustado, sem tanta imposição de ideologias que acabam desvirtuando a própria identidade daquela criança ou daquele adolescente. Não é de hoje que o investimento em educação e cultura é muito ruim da parte dos nossos governantes, e esse problema parece que não vai se resolver tão cedo. Se formos esperar que eles façam alguma mudança nisso, nada vai mudar logo. Você acredita, Luciana, em ações independentes? Na sua cidade, por exemplo, você vê algum incremento, algum movimento na educação acontecendo? Acredito sim que aqui na minha cidade seria viável colocar esse tipo de política pública em prática. Estou desenvolvendo um projeto junto com a APAI aqui de Sergipe para que alunos que tenham dificuldades na leitura, no desenvolvimento psicológico, social, cultural, intelectual, venham a ter ganhos na sua formação intelectual, em conhecimento, e que não fique para trás, porque esses jovens, essas crianças, esses adolescentes, eles podem sim ter esse incentivo. E é isso que eu vou buscar juntamente com a APAI aqui de Sergipe, para que a gente consiga recursos para implementar e agregar ainda mais valor cultural na vida de cada um desses assistidos pela APAI, com livros transformados em áudio. Esses livros, eles têm o poder de mexer com a mente de cada um que ouve. E vamos então buscar para que esse incentivo à cultura permita que essas crianças, que esses adolescentes, que esses jovens assistidos pela APAI não fiquem para trás. Elias, além da educação de base com boa qualidade, você enxerga a possibilidade de mais setores da sociedade se ajudarem, por exemplo, fazendo uma união de forças no combate à fake news e à desinformação? Bem, Luiz, eu acredito sim que a união de forças é possível. A união de forças, eu acredito ser uma saída para a gente vencer qualquer desafio, seja ele qual for, né? E a gente sabe que quando forças se unem, isso certamente mostra a união de interesses, a coesão dos interesses para determinada luta. E isso é muito importante. A gente conhece aquela frase, né? A união faz a força, e isso é verdade. Agora, a gente precisa observar uma coisa e fazer algumas perguntinhas, né? Com quem nos unimos? Nós queremos uma união, mas com quem? Com quem nos identificamos ou com o que nos identificamos? E para onde se inclina os nossos interesses? Quem está chamando para essa união de forças? Qual o propósito? Qual é a finalidade dessa união? Então é importante, antes dessa união de forças, é preciso a gente saber disso, né? Porque nesse caso, cada uma pessoa será protagonista de suas próprias decisões e escolhas no lado que deseja se unir. Isso é importante. Você tem que ser protagonista. A união faz a força, mas você representa um protagonista diante de tantas pessoas. Você é único, não é? Então, nesse caso, cada um é protagonista de suas próprias decisões e das escolhas que faz. Achei um pouco pessimista, Elias, a sua visão de unir forças. Deu a entender que não adianta muito. Luiz, não é pessimismo nenhum eu dizer aqui que quando forças se unem de um lado, há forças que se unem do outro lado também. E às vezes isso forma um cabo de guerra, né? Isso é fato. Agora, é preciso saber se antes não devemos lutar para mudar a nós mesmos. E quando mudamos a nós mesmos, nos tornamos livres. Observar o que podemos mudar em nós, o nosso modo de agir, de interpretar as coisas que ocorrem. É assim que nos tornamos livres, cumprindo com os nossos deveres. E aí sim a gente consegue alcançar os nossos ideais.
Alexandre, e você? Nesses tempos em que a polarização é a ordem do dia, né? É possível a união de forças da sociedade para combater esse mal? Olha, Luiz, eu acho que mais que possível é necessário, cara. É necessário a união para resolver. Lado A e lado B precisam chegar a um consenso de alguma coisa que vai fazer bem para a maioria, se não para todos. Porque você não pode ter polarização em determinados aspectos, não podem existir, cara. Não pode existir polarização para defender a vida. A vida é a vida, tem que ser defendida desde a sua concepção. Não pode haver polarização para defender que a pessoa precisa se alimentar. Essas coisas não têm polarização. Isso não é política, isso é humano. A vida, o alimento, a moradia, o acesso a essas coisas, né? A saúde, ao bem-estar, o lazer, cara, isso é humanitário, isso não é político. Então, nessas pautas, eu acho que tanto um lado quanto o outro devem realmente sentar, conversar e apaziguar. Agora, o que acontece é que as pessoas, os seres humanos, cara, o problema está no ser humano, nas suas expectativas, nos seus anseios, nos seus conceitos e nos seus preconceitos. O ser humano é egoísta por natureza. Então, se ele não obtiver nenhum tipo de retorno, se ele não obtiver nenhum tipo de benefício em relação a qualquer projeto, ele não se engaja, cara. Ele foge, fala contra, monta um projeto parecido, mas é o dele, não é o do outro, sabe? Não quer, como dizem, né, por aí, não querem colocar azeitona na empada do outro. Eles não querem fazer com que o outro projeto de alguém que é antagônico nas suas ideias possa prevalecer. É realmente complicado. Então, essa questão de haver um diálogo, né, de unir forças, não deve ser possível. Tem que ser preciso. É preciso. A gente tem que ter isso em mente, né? Não é preciso. A gente vai fazer ser possível. Quando você entende que é preciso fazer, torna-se possível. Quando você pensa só se é possível ou não, aí fica no campo das ideias. Quando você entende que aquilo é preciso, aí se torna possível, sabe? Então eu acho que o poder público, a sociedade civil deve se unir para fazer isso. E vou te dizer, tá, que a sociedade representativa, né, a sociedade com sua representatividade em vários aspectos e setores, ela tenta fazer a parte dela. A questão é que os políticos roem a corda, cara. Eles prometem e não cumprem, cara. Eles realmente pertencem a uma classe que é muito desacreditada, muito, mas que não precisa ser para sempre assim. Eu acho que é uma vontade, né? É um desejo já antigo de se resolver essa questão através da conversa. Então, a gente vê que isso não tem acontecido ao longo dos anos, acaba havendo aí a polarização. E nas pontas, né? A polarização violenta acontece nas extremidades, né? Que é o chamado de extrema isso, extrema aquilo, né? As pontas. As pessoas que estão mais no cerne, mais ali no núcleo da questão, eles têm a tendência de ter um diálogo mais educado. Mas aí a galera que vai indo lá para as pontas, defendem bandeira de A ou B, começam a realmente se degladiarem e acabar acontecendo violências, chegando até a vias de fatos de algo realmente extremo, né? Que matando e machucando e fazendo todo tipo de violência com o seu semelhante. Isso realmente é muito complicado. Bom, pessoal, essa é a última rodada do nosso bate-papo aqui sobre fake news e desinformação. Eu quero pedir para vocês fazerem uso da sua liberdade de expressão como jornalistas, formadores de opinião, mas, acima de tudo, como cidadãos, conscientes de que temos um problema e que direção nós devemos tomar, né? Vocês estão otimistas quanto ao futuro? Vamos com Elias primeiro. O que a gente pode ver para o futuro é o que nós estamos observando agora. Várias mudanças, a nossa sociedade já passou por várias mudanças, vários desafios foram enfrentados e diante de tudo isso, convivemos com a mentira e com a verdade. A mentira e a verdade sempre desempenharam o seu papel na história da humanidade. E o que está acontecendo hoje, na verdade, é a colheita do que se plantou no passado. Tudo que a gente vive não acontece da noite para o dia. Tudo que a gente está vivendo hoje é como se fosse alguma coisa
represada que, diante de fatos novos e de novas realidades, começaram a surgir, a aparecer como uma novidade, mas que outras gerações já experimentaram antes de nós. E nós estamos vivendo nessa fase agora e amadurecendo também. Toda a sociedade amadurece em seu período de atividade aqui na Terra. A nossa passagem aqui é de amadurecimento constante. Então, a verdade e a mentira sempre estarão diante de nós. Agora, como encaramos isso? De que maneira nós enfrentamos essas realidades antagônicas diante de nós? De qual lado eu estou? O que eu defendo? De que maneira eu observo as situações vividas na sociedade atualmente em relação ao que se ouve, ao que se vê, não é? Aquilo que a gente fala também e aquilo que a gente se manifesta. O que nós estamos passando com isso, pretendendo com aquilo que a gente transmite aos outros? Isso é muito importante. Na verdade, a gente deve se importar com aquilo que a gente fala aos outros, mas muitas vezes nós deixamos de falar o que precisa ser falado. Nós deixamos de manifestar-nos como pessoas plenamente atuantes e conscientes dos nossos deveres e das nossas obrigações. O que vale não é aquilo que falamos apenas, é o que as pessoas fazem com aquilo que nós falamos. Que resultado aquilo que a gente fala vai trazer na vida daquelas pessoas que estão nos ouvindo. Isso é de uma responsabilidade muito grande. Alexandre? Muito bem, Luiz Azevedo, muito obrigado pelo convite, foi muito bom participar aqui com você, com os amigos debatedores, nesse bate-papo tão gostoso, onde a gente sai aqui mais elevado, né, aprendendo a cada dia mais, com mentes brilhantes, participando desse nosso bate-papo aqui, nesse podcast. Obrigado aos ouvintes que ficaram conosco até aqui, agradeço de coração a todos. A gente aqui emite nossas opiniões, não quer dizer que estamos com a razão, mas é o nosso pensamento, aqui é um espaço democrático, né? Estamos na internet, ainda estamos num espaço democrático, podemos expor aquilo que a gente pensa, né, de maneira realmente responsável. Um abraço, vamos acreditar aí que a coisa possa melhorar, não sabemos o que o futuro nos reserva, mas eu acredito que devemos, cada um de nós, a gente fazendo a nossa parte, a gente vai chegar em um bom lugar, tá bom? Que Deus abençoe a todos, muito obrigado, graça e paz. E Luciana, comecei com você e termino com você, né? Há motivos para otimismo no combate às fake news e desinformação? Eu tenho esperança que tudo isso que a gente está vivendo hoje venha trazer uma certa responsabilidade para cada cidadão e que nós venhamos, de fato, cumprir com essa responsabilidade, mantendo esse hábito de procurar, de checar a informação e não apenas de receber e compartilhar. Nossa missão é preparar nossas crianças, nossos adolescentes e jovens para um futuro muito, muito mais promissor. E cabe a nós esse papel de pai, professor, educador, incentivador, enfim, é meu papel como mãe, o seu papel como pai, como educador, como incentivador, preparar essa nação para aquilo que nós queremos. Podemos não estar aqui para ver, mas saberemos que plantamos uma boa semente. E é isso que eu quero dizer a você. Plante boas sementes, porque certamente colherá bons frutos. Gente, já agradecendo muitíssimo pela colaboração, pelo tempo de vocês, eu já vou deixar aqui o contato de cada um. Por ouvinte que desejar conhecer mais vocês, falar alguma coisa, mandar um recado, um comentário, uma sugestão, ficar à vontade de mandar, tá bom? Conheça mais o trabalho de comunicação de Alexandre Teixeira no rádio, visitando as redes sociais dele. É só digitar no Instagram e no YouTube, @Alexandre Teixeira Oficial. Nesses dois canais ele tem bastante conteúdo sobre o serviço que ele presta à sociedade pela Rádio 93 FM no Rio de Janeiro. E o contato com Elias é editoraanelo@gmail.com. Ele aproveita para avisar que está lançando um livro chamado Quando Ninguém Vê, do autor Enoque Azeredo. O livro trata do drama da violência sexual infantil e você entrando em contato com o editoraanelo@gmail.com pode ter todas as informações sobre como adquirir esse material extremamente importante. Luciano, o seu contato eu vou deixar você falar, tá bom? Como as pessoas podem conhecer seu trabalho, esse trabalho que você falou de gravação de audiolivros, qual é o seu nome no Instagram, fique à vontade. @Lu
@lucoutoaguiar. Aguardo você lá no meu Instagram, @lucoutoaguiar. Lá eu tenho alguns trabalhos já apresentados, já realizados, e vai conhecer um pouquinho mais de tudo aquilo que eu posso oferecer através da comunicação, de palestras, de redes sociais e também da transformação de livros em áudio. Meu muito obrigada e um abraço a todos. E você que nos ouve, o que achou desse conteúdo? Mande a sua opinião, tire dúvidas e saiba mais sobre as opiniões que os nossos jornalistas compartilharam aqui com a gente neste episódio, escrevendo para a nossa equipe, contato@movepay.com.br. Teremos o prazer de encaminhar a sua mensagem para todos eles e responder a vocês quando a pergunta for para a nossa equipe. Esse foi o Movecast, podcast exclusivo da MovePay. Os episódios estão disponíveis em nosso canal no YouTube e nas melhores plataformas de podcasts. Encontre o Movecast no nosso site. Lá você pode se inscrever e receber uma notificação sempre que lançarmos um novo assunto. A minha parceira na produção editorial é a Thaisa Lobo e a direção geral é de Sandra Luciana. Eu sou Luiz Azevedo e vou ficando por aqui. Até o próximo Movecast, Vida em Movimento.